Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o Rafa da Target Brasil. Alguns aí já me conhecem, né? A gente está aqui para bater um papo bem legal, tá? A gente iniciou 10h05 para aguardar algumas pessoas aí que sabe que, né, às vezes tem que baixar o Zoom, conectar, então a gente sabe como demora aí um pouquinho, mas bora lá bater um papo, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui. É um bate-papo entre amigos, tá, pessoal? Vou falar um pouquinho aí da cultura de dados, dos pilares ali de organização, realmente para a gente entender como uma empresa pode evoluir tecnologicamente, tá? Vai ter uma parte ali de dúvidas, né? Mais ali para o final. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a apresentação, pode subir no chat aqui, né? Que depois, na parte de dúvidas, a gente repassa ali, vai batendo um papo e tirando a dúvida de todo mundo, tá bom? Compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal, e bora lá bater esse papo, né? Às vezes vou parar para tomar água, tá? Tô com um pouquinho de tosse aqui, mas bora lá. Deixa eu compartilhar minha tela e bater esse papo aí, que é algo que hoje tá na moda, né? E o pessoal todo tá falando que é essa cultura de dados. Bora lá, pessoal. Primeiramente, né? Sou o Rafael. Hoje eu tô aqui na Target Brasil já há 4 anos, tá? Falando um pouquinho de BI. Comecei como executivo, passei como especialista, agora estou como coordenador. Então, estou aqui para bater esse papo e trazer um pouco mais de insights para vocês, tá? Então, o que a gente vai falar hoje? De cultura de dados, né? Do discurso à ação. Como é e como a gente pode executar hoje, utilizando uma plataforma de BI, mas também vou trazer insights para vocês aqui entenderem como isso pode ser feito até se você não tiver um BI hoje dentro de casa. Então, pessoal, começando aqui. Todo mundo já deve ter falado do DeepSeek, né? O que é DeepSeek? É uma ferramenta de IA também, né? Uma IA generativa, só que o que é legal? Quando surgiu o ChatGPT, o pessoal demorou muito tempo para poder criar e tudo mais. A DeepSeek, o que a DeepSeek fez? Ela copiou o ChatGPT, entre aspas, né? Então ela já pegou uma ideia que já estava pronta e executou de uma forma mais eficiente. Eu, particularmente, uso muito o DeepSeek, né? Uso até mais que o Chat, porque na minha visão ele é muito mais rápido, né? Então é uma cultura que tudo hoje vai evoluindo conforme os dados. E é muito o que eu vou trazer aqui. Antes de eu iniciar falando ali, né, de BI e tudo mais, eu vou fazer um storytelling com vocês, pessoal, para vocês entenderem da onde a gente começa até onde a gente vai, tá? Então, seguindo aqui, o que eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal? A revolução no tempo. Como grandes empresas, grandes players no mundo eram o valuation deles lá no ano de 2001. Reparem que aqui, que a General Electric era ali o líder, tinha ali o Walmart, mas todo na casa ali 370 mil, né? Hoje de valuation. Repare que numa evolução de 20 anos, elas nem aparecem mais no topo. Por quê? Lá, há 20 anos atrás, no ano 2001, o pessoal entendia que, para eles dominarem o mercado, eles tinham que ocupar mais espaço. Então, em 20 anos, grandes empresas começaram a fazer o quê? Abrir, por exemplo, o Magazine Luiza. Tinha uma em cada lugar, né? Em 20 anos, eles cresceram isso exponencialmente. Mas repare que, a partir de 2020, empresas drivadas à tecnologia começaram a dominar o mercado. Então, repare que o Walmart ele nem aparece mais nesse top 5, ele está ali em sétimo, oitavo lugar. E teve um valuation muito menor do que empresas drivadas a dados. Por quê? O pessoal entendeu que para ocupar espaço não tem que ser físico, ele pode ser na internet. Então, por onde você puder ocupar espaço com dados, você consegue evoluir ainda mais. Então, repare que em um pequeno salto de 4 anos, eles quase que dobraram o valuation na empresa. Olha a Apple, a Microsoft e o que? Muito drivada a dados, tá? Então, o pessoal que utiliza dados hoje para atingir o seu público tem um crescimento exponencialmente gigantesco. Grandes empresas, grandes players aqui do Brasil, atacadistas, distribuidores, né? Que nem a maioria do pessoal que está assistindo aqui, hoje que estão investindo em tecnologia, estão crescendo exponencialmente muito, tá? Então, por que eu estou fazendo esse storytelling com vocês, pessoal? Para a gente entendendo que, ó, repare que agora a gente falou de tempo, né? Espaço, quero ocupar mais espaço não físico, mas também hoje na internet. Mas agora, essa última levantamento que a gente fez é a revolução da criatividade. Então a gente falou de espaço,
A gente falou de investir em internet, agora a gente está falando de investir em inteligência artificial, pessoal. Então imagine que empresa ainda, ó, repare que até a Microsoft já caiu para a Nvidia ali, né? Então empresas que estão usando hoje, acompanhando a tecnologia, estão crescendo hoje absurdamente, tá? Feito esse storytelling, agora a gente vai entrar no nosso conteúdo. O que é legal? Imagine que hoje empresas, né, que estão seguindo as tendências de mercado, elas têm que ter esses 7 pontos aqui. Seria transformação digital, gestão de talentos, sustentabilidade, incertezas econômicas e geopolíticas que tem que prestar muito atenção nisso, mudanças de expectativas de consumidores. Hoje, cara, o consumidor muda muito. A gente sabe que antigamente o pessoal consumia de uma forma, hoje consome de outra. Adaptação aos novos modelos de negócio, né? E inovação e competitividade. Isso aqui pega muito na tecnologia. Então, trago uma reflexão para vocês. Pensem se vocês têm esses 7 pontos hoje dentro de casa, tá? Essas são a agenda das lideranças empresariais. Seguindo aqui, eu gosto muito dessa frase. A gente falou das agendas, mas será o que eu faço hoje? Tá em tendência ou tá em pendência? Então, gestão é dividir o nosso tempo sabiamente entre pendência e tendência. A gente sabe que, poxa, para a gente executar aqui dentro, às vezes a gente tem que estar apagando o fogo do setor de logística, lá do setor comercial, e não consegue olhar para frente. Quais são as tendências de mercado? Como acompanhar para evoluir ainda mais? Então, eu gosto muito dessa frase que a gestão é dividir nosso tempo sabiamente entre pendência e tendência, tá? Seguindo aqui. Vocês já ouviram falar do dilema dos 20/20? Esse dilema aqui é muito legal. Imagine que, claro que todo mundo que está participando aqui, a maioria já usa BI, né? Mas hoje menos de 20% dos profissionais experientes em tecnologia usam uma plataforma de BI. Às vezes, esses profissionais, eles são o BI humano da empresa. Então, vocês já pararam para pensar que hoje, a empresa, no mundo, né, 100% aí, utilizando BI, menos de 20% utilizam isso, tá cerca de uns 17, 18 ali. É muito pouco. Então imagine o quanto quem já usa está saindo à frente e acompanhando aquele storytelling que eu fiz, né? De evolução tecnológica. Mas tem um outro 20, que é que os dados usados. Poxa, você não usa uma plataforma de BI, você faz ali o seu Excel, você faz ali os seus dados, você trata ali, puxa do RP, compila, faz tudo, e quando chega no final do dia, aquele dado já está desatualizado. Então, menos de 20% dos dados disponíveis são analisados e utilizados. Então, imagina que, poxa, tem um insight gigantesco lá, você faz, executa, traz da melhor forma para a pessoa. Quando chega para a pessoa utilizar, ela nem utiliza esses dados. Então, pessoal, esse dilema dos 20/20 é algo que a gente tem que quebrar hoje para avançar ainda mais. Por isso que a gente está aqui para apoiar vocês, tá? Seguindo aqui, agora eu vou falar sobre os 6 pilares de como a gente pode ajudar as empresas. Isso aqui é muito legal, né? Esses são os pilares que a gente entende que, isso estudos, né? Hoje a gente trazendo de diversos locais aí que a gente acaba fazendo. Nosso time de marketing é muito bom, tá? Então eles conseguem trazer bastante coisa aí pra gente, insight pra gente poder bater esse papo. Então imagine que hoje nós temos 6 pilares aqui, 5 são de mercado e a gente teve a audácia de incluir mais um, que é o último que eu vou falar. Mas hoje, por exemplo, organização, né? Imagine que se você tiver uma organização pautada pela sua liderança, do que você precisa executar, como você precisa fazer, orientada para como eu uso esses insights. É o primeiro pilar. Então, esses 6 que eu vou passar para vocês, pensem se vocês têm aí hoje essa organização. Se hoje vocês têm um top-down para ter uma organização hoje de dados. Passado isso, você tem que oferecer recursos para essas pessoas, né, que vão utilizar. Então, como treinamentos, workshops, dar ferramentas para elas poderem utilizar. Então, não é só chegar para o pessoal e falar, pô, faz aí de qualquer jeito. Não, você tem que dar recursos para eles poderem executar essa questão de dados dentro da empresa. Seguindo isso, a gente parte para a infraestrutura. E aqui a gente não fala de uma infraestrutura, pessoal, de hardware, mas sim de softwares que ele precisa utilizar. Por exemplo, um ETL dentro da empresa. E aqui eu não estou nem falando de target ainda, tá, pessoal? Porque a gente tem tudo no mesmo lugar. Mas um ETL dentro da empresa, um data warehouse, né? Plataformas escaláveis. Então você tem uma infraestrutura que isso já compila com recurso para você, para o pessoal poder utilizar e vocês poderem evoluir ainda mais, tá? Se eu estiver falando rápido aí, pessoal, desculpa, tá? É que, você sabe, comercial às vezes começa a falar e não para, né? Mas indo para os outros 3 pilares aqui. Eu gosto muito desse de analytics, né? É o que? A maturidade hoje da empresa de analisar dados.
de trazer insights. Imagine que os dados estão lá. Então você tem que entender, por exemplo, poxa, se eu estou fornecendo mais informação para o pessoal de vendas que eles têm que positivar, então eu tenho que vender mais aquele produto. Então não é só fornecer o dado, é analisar ele e disseminar ele de uma forma correta. Então, trazer insights que o pessoal possa acionar da melhor forma. Passado esse insight de analytics, que a gente já está no quarto, a gente tem o insight de governança. O que é o insight de governança? Aqui a gente tem que saber quem vê o quê, como vê e para que vê. Então, poxa, o gestor comercial vê só o comercial, financeiro vê só o financeiro, mas o CEO vê tudo, mas os vendedores só veem a equipe deles. Então a gente tem que governar isso para que todo mundo consiga acessar os dados que são necessários hoje para ele. Até por questão de LGPD, para não vazar informação e tudo mais. Então a gente tem que ter um compliance de quem vê o quê, para que vê e como deve ver, tá? Esses são os 5 pilares que são estudados, né? Que é padrão para uma empresa drivada a dados, que é o Data Drive. Mas nós aqui da tarde tivemos, né, a audácia de colocar mais um que é o externo. O que é isso? Hoje, empresas maduras não só consomem dados, mas elas também dividem isso com o mercado. Elas também dividem isso com as pessoas externas, dividem isso com fornecedores. Então, quando sua empresa estiver já madura em dados, ela tem como até usar os dados para fornecer para outras pessoas. Isso a gente faz com a ABAD, que é o que eu vou falar aqui mais na frente, tá? Mas esses 6 pilares aqui, pessoal, é o quê? Empresas que vão ter uma cultura de dados, data drive, conseguem ter hoje os dados melhores, tá? Então imagine que, pare para pensar agora, será que vocês têm esses 6 pilares já 100% hoje dentro da empresa aí? É algo para a gente pensar. Seguindo aqui, o que é legal? Hoje nós temos 6 pilares aqui, né, que eu acabei de apresentar, porém a tarde ela apoia vocês em todos. Isso é muito legal. Então, na primeira ali, organização. Poxa, quem deve ver? Quem são as pessoas que hoje precisam executar e tirar insights? Hoje a gente tem a governança corporativa, né, que você consegue executar dentro do TART. E o TART, ele normalmente é para o time de conselhos, para os comitês, para os gestores. Então a gente consegue atingir nessa parte de organização. Recursos, né? Hoje, quando a gente fala da Target, tá, pessoal? A Target é uma parceira para sua evolução tecnológica. Nós não somos só uma empresa de BI. Nós somos uma empresa que quer ajudar você a evoluir tecnologicamente, desde a ferramenta em si, mas também com os treinamentos, certificações. Hoje nós temos uma comunidade que o pessoal ali com mais de 300 pessoas conversando diariamente. Nós temos nosso canal no YouTube que tem muita coisa para quem quer aprender. E a retenção de talentos, né? Hoje, aqui dentro da tarde, a gente consegue oferecer muito isso para vocês. E o que é legal? Passado essa parte de recursos, hoje a gente tem treinamento de back, de front, infraestrutura. Cara, eu sou apaixonado pelo Target, né? Então a gente tem um projeto de ponta a ponta e o banco de dados, ele tem tudo dentro de um lugar só, que ele tem o projeto DTL, projeto de modelagem, já libera para o front-end um dicionário de dados. Então a gente tem projeto Data House. Hoje a gente tem consultorias e projetos acelerados, né? Que são nossos aceleradores para o Intor, para Proteus, para Com5, RM, tudo isso aqui dentro de casa. Imagina que o Target hoje oferece isso para qualquer hoje RP, tá? Claro que a gente já tem os nossos aceleradores aí que facilita muito. Analytics, né? Então hoje o Target, a gente tem agentes de IA, que são os alertas inteligentes, né? Bastante gente já utiliza. Inclusive na versão 2025 aí tá rolando um spoiler que talvez venha uma IA ali preditiva dentro dele. Então a gente tem análises preditivas, né, para o pessoal, poxa, qual é a minha sugestão de compra? Quanto eu devo comprar? Como que eu devo vender? Então tudo isso já dentro da plataforma. Governança. Dentro do target você pode colocar quem vê o quê? Poxa, o Rafa é comercial, ele vê comercial. Hoje o João é financeiro, o João é financeiro. A Maria é RH, a Maria é RH. Então, dentro do target, você consegue colocar para quem vê o quê e como deve fazer. E o externo, né, que é a monetização de dados. Então, hoje você já consegue disseminar informação para seu fornecedor. Tem muito cliente nosso aqui internamente que às vezes precisa enviar informação para fornecedor. Como é, o que ele está vendendo. Então, com o Tart já é possível que a gente tenha envio de relatórios. Ou também, não sei se todo mundo sabe aqui, a Tart é parceira da ABAD, tá? A ABAD é a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. Então imagine que uma empresa dinamarquesa, que é a Tart, de 36 anos no mundo, né? A gente está no Brasil aqui há 15 anos trabalhando com dados, também é parceira da associação. E o que é legal? Com essa parceria que a gente já tem desde 2023
com eles, a gente conseguiu monetizar esses dados para a BAD. Hoje, os respondentes à BAD recebem o quê? 4 análises falando do seu segmento. E ele consegue fazer comparativos. Até quem está assistindo essa live aqui, se for respondente à BAD, pode pedir lá para o pessoal que a gente já consegue liberar essa análise para vocês. Então, imagine que a ABAD, que é a Associação Brasileira, tem diversos associados, já utiliza a nossa plataforma. Então, para quem é atacadista distribuidor, além da gente ser a plataforma oficial, hoje uma grande parceira tecnológica que a gente tem aqui, que é a TOTOS, nós também somos parceiros da ABAD. Então, imagine que são 2 empresas gigantescas, parceiras dinamarquesa, para oferecer informações para você. Então, até a ABAD já utiliza hoje a nossa plataforma. Então, esses 6 pilares, né? Aí eu volto para vocês. Será que vocês já têm isso? Se vocês não tiverem, nós da tarde podemos apoiar vocês para isso. Então, imagine que todo mundo que está assistindo aqui, clientes, quem não é cliente ainda, pode bater um papo para a gente explicar até mais assertivo para vocês, tá? Seguindo aqui, todo mundo já deve conhecer esse aqui, né? Que é a quem? Vou até dar um playzinho aqui para vocês verem. Que é a Lu da Magalu, né? Tá, o pessoal. Todo mundo já conhece isso aqui. Mas a Lu da Magalu, você sabe quando ela nasceu? Ela nasceu em 2003. E por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque ele é um recurso disruptivo. Então, imagine uma empresa que, voltando lá para o meu storytelling que eu fiz no começo, que eles entendiam que tinham que ocupar espaço, eles entenderam que eles tinham que acompanhar a tecnologia, eles criaram uma IA que hoje tem mais seguidores que muitas pessoas, ela tem 7,6 milhões de seguidores e é o recurso mais poderoso de uma empresa que antes entendia que só tinha que ocupar espaço. Agora eles acompanharam a tecnologia e ocupam espaço em todos os lugares. Seja em IA, quando eles lançaram aqui, era só, né, poxa, só para ela falar ali online, no e-commerce. Então eles acompanharam esse crescimento e conseguiram dominar o mercado. Então imagine que o Luna Magalu já está aí desde 2003, mas é um recurso que hoje foi criado para fazer esse acompanhamento tecnológico. Então imagine você dentro da sua empresa. Será que você está usando os recursos que você tem hoje aí para acompanhar o mercado? Ou será que você está ainda fazendo algo para apagar fogo para depois acompanhar a tendência? Está na pendência ainda. Então, isso é muito legal para trazer insights para vocês entenderem se realmente sua empresa está já nessa cultura de dados para poder evoluir ainda mais. Tá? Seguindo aqui, como que o Target apoiou grandes empresas? Né? A gente tem o Grupo Sorpan. Cara, eles são um case de sucesso aqui. Eles cresceram 40% na operação só com a ajuda do Target. Então imagina que uma empresa, né, que não utilizava tecnologia, começou a usar uma plataforma de BI hoje aí, muito robusta de mercado que somos nós, né? Ah, pessoal, tem que puxar a sardinha, né? Cresceu 40% hoje com a ajuda do Target. Mas não é só ela. A gente tem a Casa Flora, né, que é um grande player aí. Ele hoje, eles usam a gente há muito tempo, né? E antes era apresentado tudo em PowerPoint e tudo mais. Hoje eles utilizam o Target para tudo lá, eles estão em todos os setores. Sem falar, a gente tem o pessoal da Uniagro, que é nosso case de sucesso. A gente tem diversos players da EBD, que são players que estão utilizando a plataforma e crescendo muito com o Target. Pessoal da EBD, é uma ferramenta que dá a possibilidade de construir análise a todo momento. Então, imagina você numa reunião ali de sócios, ou uma reunião ali com seus gestores. Poxa, eu queria ver cliente por dia de última venda e faturamento de ticket médio e valor. Rapidamente você puxar e trazer essa informação. E o que é legal, dado 100% atualizado. Tá? Você pode ter atualização de minuto a minuto, de hora em hora, de segundo a segundo. Então são grandes players aqui até para trazer para vocês, eles falando, não, eu, que já estão utilizando e fazendo essa cultura de dados e crescendo exponencialmente hoje no Brasil, tá? Seguindo aqui, né? Fazendo as recomendações finais ali, ó, o pessoal vai dar certinho para não ocupar muito tempo de vocês. Como são as recomendações que nós da Target fazemos para vocês poderem ter essa cultura de dados? Primeiro, envolver um conselho e um C-Level. Se você tiver alguém hoje, da sua alta diretoria e tudo mais, que necessita do uso de análise, que precisa puxar, precisa receber esses dados, você tem como evoluir ainda mais na plataforma. Estimular inovação constante. O que é isso? Sempre dar treinamentos para o pessoal. Poxa, pessoal, vamos mudar isso, vamos criar insights disso, como que a gente pode utilizar? Uma cultura orientada a dados, o pessoal realmente utilizar, vendedores receberem o que precisa executar, o financeiro receber o que precisa pagar, receber, você trazer todo mundo para utilizar dados dentro da plataforma. Capacitação de colaboradores, né? Então, treinamentos ali, parte de workshop, vocês utilizarem isso sempre para estar evoluindo constantemente.
mapear oportunidades e ameaças. Isso aqui é legal nas análises que a gente está com a BAD, né? Então lá a gente consegue mapear a oportunidade, onde ele pode crescer. Então, a gente só a empresa já está mapeando isso, seja em mercado, não seja em mercado, você já consegue crescer ainda mais. Alianças com parceiras inovadoras. Nossa Target, por exemplo, imagina, você viu o nosso case de sucesso, mas você ter parceiros para sua evolução tecnológica, porque grandes parceiros precisam de grandes empresas do lado, né? Então, poxa, tanto Target ou com outras empresas para sua evolução tecnológica, né? E uma parceria, parceiros para seleção e transformação de resultados, né? Pessoas que realmente estejam hoje a qual com a sua evolução, tá? Então, pessoal, esse foi o insight que eu trouxe para vocês. Então, como a gente usa, como a gente deve chegar, o que a gente aconselha para vocês. Agradeço o tempo de vocês, tá? Sou o Rafa. Se vocês quiserem, pessoal que ainda não é cliente, quiser bater um papo com o nosso time aí comercial, só nos acionar. Pessoal que já é cliente, se quiser esse conteúdo, quiser tirar dúvidas aí, contem com a gente, tá? A gente está aqui cada vez mais para ajudar vocês a evoluírem tecnologicamente. Contem com a gente. Um abraço.